Muito boa noite, minha querida Terra Santa de Bicaí, Bahia. Boa noite a todos vocês, meus queridos ouvintes, aonde essas ondas sonoras possam alcançar. Eu sou André Luiz Evangelista e a partir de agora apresento Palestina Acontece aqui pelas suas YS 751, frequência modulada estéreo 104.9 Palestina FM. E por não manter informação para os 4 cantos do mundo por meio do www.palestinafm.com.br e também pelo nosso Facebook, o www.facebook.com/André Luiz Evangelista. Hoje é segunda-feira, 3 de outubro do ano da graça de 2022. Está no ar, Palestina Acontece. Já quero abraçar aqui o amigo Zenildo Francisco dos Santos, está nos assistindo, está nos acompanhando. Já mando um abraço para o meu primo Alan Mendes, né, que está lá na Suíça Francesa. Grande abraço, meu querido Alan Mendes. Alan é um dos grandes colaboradores aqui da Palestina FM. Interessante que Alan, lá do outro lado do Atlântico, consegue ajudar essa instituição, consegue ajudar a Palestina, consegue fazer o bem a pessoas aqui em Bicaraí. E muitas das vezes pessoas que estão aqui junto, bem perto, bem de junto, e não consegue ajudar. Incrível isso. Mas deixa eu abraçar também aqui o nosso Ivan Clériston, Alan na Suíça Francesa, Ivan Clériston em Massachusetts, né? Estado promissor de Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Bob Matz, lá em Manhattan, New York City, seu Nenzito, Dona Dalva e Edinaldo, na Flórida, Estados Unidos da América. Um grande abraço para vocês. Abraço a Dona Miriam. Estive com a Dona Miriam no último final de semana, na última quinta-feira. Grande abraço, Dona Miriam, e desejo melhores para a senhora. Espero que esteja tudo sob controle por aí. Dona Miriam, grande abraço, minha querida Dona Miriam, uma outra grande ajudadora dessa Palestina FM, deste programa. Dona Miriam não mede esforços para fazer o bem sem olhar a quem. É verdadeiramente uma mulher abençoada e abençoadora, né? Deixa eu mandar aqui um abraço também para meu querido Valdemir Rodrigues dos Santos, nosso Merica, Zé Preto, Léo do Mercadinho, Dona Branca, todos vocês aí no bairro Duque de Caxias, né? E lá na região do Ribeirão dos Viados, eu esqueci o nome do homem, rapaz, lá na fazenda do meu amigo Bruno Divani. Esqueci, mas daqui a pouco eu lembro. Deu um branco aqui agora, uma amnésia, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Grande abraço. Você sabe quem era meu irmão em Cristo Jesus, é também assembleano. Grande abraço, que Deus lhe abençoe grandemente, certo? Ele sabe quem eu estou falando. Seu Arivaldo, Dona Keu, Dona Magali, Dona Rita, Peter da Caixa d'Água, Dineia, Felipe Freitas, Jorjão do Corina Batista, Aleluia, Piloto, Seu Wilson, Paulo, todos lá no Bela Vista, Jorge Calazans, grande abraço para vocês aí. Caçolinha no Luxo, né? Minha amiga Neia Mundinho, Alberto Rufo, todos vocês aí no bairro do Luxo, grande abraço para vocês também. Aonde essas notas sonoras possam alcançar, que o seu Deus abençoe a cada um de maneira igualitária. Eu já quero fazer aquilo que Deus colocou em meu coração, que é pregar, pregoar e propagar o Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo a luz da Bíblia. Eu já estou aqui aguardando o professor e ex-prefeito Lenildo Santana, que nós vamos bater um papo sobre a eleição, sobre o que aconteceu no final de semana, e ele vai se expressar aqui na Palestina FM, né, por meio deste programa que é o Palestina Acontece. Então, já estamos aqui no aguardo do amigo Lenildo Santana. Carlito, valeu, Vani. Grande abraço, minha querida Vani Loura. Vani está com a excursão já pronta para o final de semana, agora sexta-feira. Não sei se ainda tem vaga. Tem vaga ainda, Vani? Morro de São Paulo, não é isso? Mas o meu amigo Carlito, né? Meu irmão em Cristo Jesus, lá no Ribeirão dos Viados, na fazenda da minha amiga Vani. Grande abraço para você, meu querido irmão Carlito. Me deixe saber aí, Vani, se ainda tem vaga na excursão de sexta-feira agora,
lá para Morro de São Paulo. Atenção, Lenildo Santana, estamos aqui no seu aguardo, certo? Vani está assistindo. Tem vaga ainda, Vani? Na excursão de sexta-feira? Vani, que, como diz meu amigo Alberoni, ficou especialista em fazer excursão, em fazer as boas excursões. Excursão de romaria, excursão de passeios, né? A Vani é catedrática nesse aí, certo? Mas ela está dizendo agora, só na próxima, viu? Que nessa sexta-feira agora já está completa os passageiros, né? Só vai ter agora na próxima, certo? A Vani está indo para Morro de São Paulo sexta-feira agora e é um passeio VIP, viu? O lugar é um lugar excelente e o passeio com a Vani Cardoso, a nossa Vani Loura, é sempre um passeio VIP. Atenção total, cuidado, segurança, é com minha amiga Vani Cardoso. Breve. Olha aí, ó, Vani disse que muito em breve vai levar uma excursão para assistir a Paixão de Cristo no Pernambuco. Diz que é uma festa extraordinária, né? É um teatro a céu aberto extraordinário, a Paixão de Cristo lá no Pernambuco. Não é isso? Eu já quero registrar que enquanto ele vai tomar ali uma água, respirar os 49 degraus, já se faz presente no estúdio, feliz da vida. Rindo, já anda rindo e agora rindo. Essa água sua. Já está rindo aí, rindo para as paredes, né? Já está aqui presente o Lenildo Santana e eu já falo com ele daqui a pouco. Deixa só eu fazer aqui, Danilo, que Deus colocou no nosso coração, que é pregar, pregoar e propagar o Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo a luz da Bíblia. É uma prática que nós temos aqui há 10 anos quase. O programa está completando 10 anos e nós sempre começamos com essa palavra, né, de Deus. Eu sei que você é cristão, católico, praticante, né? Já foi coroinha, já foi do grupo Sinal de Alerta. Você era coroinha, já foi coroinha Padre Shelley, tô sabendo. Né? Mas Lenildo já fez parte de movimento de igreja. Deixa eu falar daqui. Que número é esse número do seu microfone aí? O número 2. Número 2. Né? Boa noite, meu querido Lenildo Santana. Boa noite, André Luiz. Boa noite para toda a população de Bicaraí que está aí nos ouvindo nessa noite de segunda-feira, iniciando a semana, né? Depois de um pleito eleitoral importantíssimo, um momento histórico do Brasil, né? E a gente está iniciando hoje, graças a Deus, com tranquilidade, com serenidade, né? Com sabedoria, feliz, muito feliz, pela forma como tudo transcorreu, né? Segura um pouquinho, antes não entrega o jogo todo agora não, peraí, só um minutinho. Deixa eu voltar para cá, deixa eu fazer minha prática, meu início de programa aqui da Palavra de Deus, né? Trazer aqui a luz da Bíblia e eu já quero trazer aqui o que está escrito em Hebreus 11:1 e também Jeremias 2:27. Jeremias capítulo 2:27 está escrito assim, ó. Que dizem ao pau, tu és meu pai, e à pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo da sua angústia dirão, levanta-te e livra-nos. E ainda Hebreus 11:1 está escrito, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós não enxergamos Jesus, mas temos esse firme fundamento que Jesus é vida, Jesus é libertação, Jesus é aquele que foi o primeiro preso político da história, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o cara, diria a minha amiga professora Isabel, ele é o cara. Mas Jesus é aquele cara que, quando esteve na terra, só fez o bem, curou leprosos, ressuscitou mortos, dividiu comida, não fez acepção de pessoas, multiplicou pães, multiplicou peixe e queria uma sociedade igualitária.
E eu vejo nos dias de hoje as pessoas falam comunismo isso, comunismo aquilo, socialismo isso, socialismo aquilo. E tem alguns cristãos, protestantes até desavisados, não suportam o comunista. Se o cara que veio para o mundo para dar a vida dele por uma nação, que multiplicou comida, ressuscitou mortos, curou pessoas enfermas, tratou todo mundo de igual para igual. Se isso não é comunismo, meu querido, você não sabe o que é comunismo. Se isso não for socialismo, você não sabe o que é socialismo. E por causa de tudo isso, porque ele queria o bem para as pessoas, ele foi o primeiro preso político da história. E condenado à morte de cruz, que não se concretizou, porque foi morto pela lança de um soldado. Mas ele ressuscitou, se tornou a ovelha em leão da tribo de Judá. Ascendeu aos céus em espírito e em corpo total. Não se acha vestígio da morte de Jesus na terra. Ele está vivo, assentado à direita dos Pai Todo-Poderoso. Que nessa noite você possa fazer esta reflexão. Professe Ele como seu único e suficiente Salvador. E eu tenho certeza que você vai alcançar a graça que é o favor imerecido. Você está ouvindo Palestina Acontece, comunicando André Luiz Evangelista. Agora sim, eu vou de volta ali com a imagem para lá. Alan Mendes, boa noite, meu primo. Tá frio por aí já, né, meu querido? A Suíça francesa começou aí o outono com jeito de inverno já, né? Mas são coisas daí do velho continente. Grande abraço para você, para a Sandy, para toda a sua família aí, viu, meu querido? Agora mudou. Né? Mais uma vez, muito boa noite, Leandro Santana. Seja mais uma vez muito bem-vindo à Palestina FM. Palestina FM que você assistiu nascer, né? Naquele período de reeleição. De eleição. Né? E o mês era setembro, se eu não me engano. Quando nasceu, em período experimental. Não lembro né? bem não, mas eu lembro que a gente estava no governo. Lenildo, eu quero fazer aqui um prognóstico, mas antes eu queria que você falasse, que você continuasse de onde eu lhe interrompi há pouco, né? A felicidade das pessoas que estão vindo aqui pela câmera é estampada no seu rosto. E não é para menos. Tivemos aí um dos sufrágios, né? Que o primeiro turno terminou, mas já começou aí os trabalhos para o segundo turno, tenho certeza. E por isso eu agradeço a sua disponibilidade de vir até aqui. Né? Eu gostaria que você usasse também, além de trazer outras informações, que você também usasse o espaço para agradecer ao seu povo, agradecer ao povo que atenderam o seu chamamento. Mas uma eleição fácil e difícil porque o Lula é um anseio popular, é um anseio da massa brasileira. Mas o Jerônimo, todo mundo dizia, ele é desconhecido. E só sinalizava 5%, e de repente, esse grande boom político. O Partido dos Trabalhadores não perdeu o tino, não perdeu o jeito de fazer política. Ô, André, primeiro eu quero assim, parabenizar a população de Bicaraí, parabenizar inclusive os nossos adversários políticos e aliados políticos, porque assim, nós conseguimos fazer uma eleição, como eu estava dizendo, com muita tranquilidade, sem intercorrências, uma eleição que houve muito respeito por parte das partes envolvidas, né? Quero inclusive dizer para todos que vão para o segundo turno junto com a gente, vamos manter esse nível de trabalho, vamos manter essa tranquilidade, essa serenidade, para que a gente possa fazer um processo político limpo, como a gente sempre fez, né? No processo de tranquilidade. A gente tinha muito receio dessa onda de ódio que se espalhou pelo Brasil, e eu posso dizer de certa forma até tranquilo que graças a Deus não chegou a Ibicaraí, espero que não chegue a Ibicaraí essa onda de ódio, e que a gente possa fazer um processo político muito tranquilo, muito sereno. Nós já vivemos isso ontem, foi muito bom, foi maravilhoso fazer uma eleição ontem sem ter ninguém preso, sem ter ninguém agredindo alguém, ou qualquer tipo de intercorrência a gente não teve. Então acho que isso é um fato extremamente positivo para a gente. E a democracia, o bom da democracia
é que os resultados, eles aparecem na urna. A gente não precisa impor na força, você não precisa impor isso de uma forma autoritária. As pessoas vão lá e dizem, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero que você conduza desse jeito, eu quero que o projeto seja esse. Então nós vivemos isso ontem, isso foi muito bom, muito tranquilo. Então eu quero parabenizar a comunidade de Ibicaraí, né, toda a sociedade de Ibicaraí, por esse momento. Polícia Militar envolvida, Polícia Civil, a Justiça, né, a Justiça Eleitoral, os servidores da Justiça, os voluntários que participaram como mesários, né, todos os atores envolvidos na realização desse pleito, e principalmente a você, o eleitor, né? Importantíssimo, a gente vai ter no dia 30 de julho, segundo turno, 30 de outubro, segundo turno. É importantíssimo que você vá, porque a sua vontade que tem que ficar registrada, que tem que ficar documentada, que vai dizer qual é o projeto de Brasil que você quer, que vai dizer qual é o projeto de Brasil que você acredita. Então eu acho fundamental que no dia 30 de julho, você vai lá, vai ser bem mais fácil, bem mais rápido, são só 2 votos, né? E a gente vai conduzir o país de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso sentimento. Isso pra gente é fantástico. Então, já bota na agendinha aí, segundo turno, 30 de outubro, eu vou estar lá dizendo como é que eu quero o Brasil, como é que eu acredito no Brasil. Lenildo, o amigo Josivaldo Dias está lá em Salvador, mandando um abraço para todo mundo de Icaraí, um especial para o companheiro Lenildo Santana. Leninha Santos também, ali, Leninha do Acarajé, está nos acompanhando. Nininha Oliveira, Vani Loura, todos mandando um abraço para vocês e parabenizando pela conquista do último sufrágio aí. Obrigado aí pela participação de vocês, é uma turma super legal aí, a Vânia, a Leninha, o Josivaldo, né? Essa turma toda são parceiros de caminhada, de luta, né? E um abraço para todos vocês, né? Eu espero que a gente consiga ter os resultados que a gente imagina e espera, para que a gente possa continuar trabalhando com vocês juntos, né? O Josivaldo é um parceiro lá da Bahia Cacau, né? Quem faz um trabalho fantástico lá de assessoria na Bahia Cacau, e é quem, de certa forma... E é apaixonado por Ibicaraí, né? Dá suporte à Bahia Cacau fora de Ibicaraí, né? Quem conduz os processos é o Josivaldo, que foi meu colega de economia também. Trabalhamos juntos, foi meu colega de economia. Então, é fantástico aí. Lenildo, Ibicaraí, cenário, vou começar pelo cenário de Ibicaraí. Eu estava conversando com o Zildo há pouco, o Zildo fez um prognóstico que eu falei para ele, tudo bem, é o prognóstico dele, eu tenho um diferente. Não que eu não vinha concordar ou discordar de maneira ferrenha do prognóstico que o Zildo fez, mas eu tenho um diferente. Eu analisei mais friamente a questão dos números em Ibicaraí. Por exemplo, eu não vou discutir o número de Lula. É uma desvantagem, eu acho que é uma incoerência da minha parte. Eu discuti os números de Lula com o Bolsonaro, porque mais do dobro. Né? Então eu não vou nem discutir os números do Lula. Mas a ACM Neto, ele teve aqui em Ibicaraí, deixa eu ver. 6.500 e alguma coisa. Foi diferença de quase 900 votos, quase 900 e alguma coisinha. Eu acho que para a máquina não foi legal. Sim. A máquina não mostrou força. Por que você fala isso, povo? Porque eu estou analisando Ibicaraí com a cidade circunvizinha. Floresta Azul, doutora Gisélia, os candidatos que ela apoiou com a máquina, ela distanciou. Ela votou e votou bem. Ela votou e votou bem com o Jerônimo, votou e votou bem com o Rosenberg, com o Carleto. Ela deixou lá em cima, nas alturas. Com o Otto. Juraci da Saúde, votou e votou bem com a ACM Neto, votou e votou bem com o Cacaleão, né? E aqui em Ibicaraí, o Jerônimo ficou muito colado no ACM Neto. O Jerônimo, o Rosenberg ficou colado no Thiago Corrêa e o Brito ficou também bem votado em relação à federal. Você, com a força do seu prestígio, do seu carisma, você é um político, não é porque na sua frente eu falo de todo lugar que eu chego e no meio de pessoas que nunca conhecem minha ideia, com minha opinião ou não, mas normalmente é unânime. Você consegue entrar e sair de cabeça erguida nos meios de rodas políticas em Ibicaraí, na região e na Bahia toda.
Eu lhe acompanhei quando você é prefeito, né? Viajei muito com você por aí, você era presidente da MURC, eu via que você tinha essa facilidade, tinha um diálogo fácil. Eu acho que isso sobressaiu nessa eleição em Bicaraí. Tinha outros ex-prefeitos apoiando outros candidatos, mas os seus candidatos se sobrepuseram. Em relação à máquina, a prefeita, no meu entender, não é que eu tenha razão ou que eu estou falando aqui é para todo mundo concordar comigo. É o meu diagnóstico. Ela saiu enfraquecida. Certo? Porque eu lembro quando você foi prefeito 2 anos, seus candidatos a deputado, tanto o Rosenberg quanto o Geraldo Simões, eles tinham uma boa ascensão politicamente aqui em Bicaraí. Estavam lá em cima das cabeças. Eu não sei como é que você analisa isso, mas eu tenho certeza que os seus deputados, o Rosenberg e o Jerônimo, o Antônio Brito, que se reelegeram, né? Sim, o Antônio Brito, inclusive, com mais de 160 mil votos. Que fantástico, né? Estão satisfeitos. Né? O Rosenberg teve mais de 2 mil votos, o Brito teve mais de 1.600 votos em Bicaraí. Não é fácil. Não é fácil para uma pessoa, sem estar com o poder, lutando contra outro candidato de outros ex-prefeitos e contra a prefeita que está em exercício. Então, ao meu ver, você foi bem votado. Quando eu falo você, não é que você quer representatividade. A gente sabe que existe um grupo junto com você, uma equipe de companheiros e amigos. Mas eu analiso que você saiu muito bem. Né? Como é que você vê essa votação de Bicaraí para os deputados e senador? Olha, André, eu acho que essa votação, ela reflete 2 coisas que são extremamente importantes. Primeiro, ela reflete um alinhamento de ideias que defendem um projeto de fortalecimento da democracia, um projeto de respeito à coisa pública, às pessoas, à valorização dos interesses da comunidade. Então, eu acho que a mensagem da gente foi entendida pelos eleitores que votaram em Brito e que votaram em Rosenberg, né? Colocando a gente numa segunda posição aí com relação à majoritária, a votação geral de Bicaraí, né? Mas eu entendo que houve esse alinhamento. E eu vejo o seguinte, as pessoas conhecem o deputado Rosenberg Pinto pelo trabalho que ele desenvolve na região inteira. Ele é um deputado e eu lembro que alguns anos atrás, quando chegava o deputado na cidade, você parava a cidade, as escolas paravam de ter aula, corria todo mundo para receber, porque era um evento extraordinário, porque um deputado era uma coisa rara na cidade. Era uma celebridade, né? Era uma celebridade rara na cidade. E o Rosenberg, ele quebra isso muito bem. O Rosenberg, quando às vezes eu estou em casa, ele me liga, eu estou aqui comendo uma tripinha, estou aqui, passe aqui, estou na casa de fulano, estou na casa... Então, é uma pessoa que tem intimidade com o Bicaraí. Então, acho que isso já é uma coisa que ajuda muito essa votação. E o Antônio Brito, que já tem algumas votações que ele participa aqui em Bicaraí, mas nunca uma votação com o ex-prefeito, com a envergadura que a gente colocou nessa eleição, já mostra isso também, pelo trabalho que desenvolve. Antônio Brito fez uma visita na feira com a gente, então é aquele cara que ele sai abraçando as pessoas, ele tem essa intimidade, né? Tem a disposição de trabalho, é um defensor da secretaria, das questões das ações da saúde, né? Um cara que se empenha muito para a defesa de Santa Casa, de SUS, dessas políticas públicas de saúde. A população já sabe disso, já conhece isso e vota com base nisso. Eu acho que a votação dada à gestão municipal é o que você diz, é a máquina. A máquina tem seus 1.300 funcionários trabalhando na prefeitura, você tem um conjunto de acessos que a gente não consegue acessar pela natureza do processo, né? Mas tem uma votação, essa votação, para mim ela não foi satisfatória, que ficou na minha frente, eu queria que ficasse, mas eu acho que é uma votação que reflete o momento que a gente está vivendo, né? Eu estranho, né? Você ter uma prefeitura com 93%, a prefeita com 93% de aprovação, e a gente ter uma votação de deputados que chega a mais de 50% daquilo que foi atribuído aos seus deputados. Então, há um choque aí de informações que não bate e que não corresponde necessariamente com aquilo que foi dito. Era justamente isso aí que eu queria chegar. Como é que eu vejo outdoors na BR, aí na rodovia, na cidade, com aprovação administrativa de 93%, e cadê esses votos? Mas eu acho que... É por isso que eu vou repetir, sem paixão, sem pulsaquismo, que eu não preciso disso.
a nossa amizade não depende disso, mas você saiu vencendo vitorioso. André, eu acho que a população de Bicaraí, a grande vitoriosa, na verdade, é a população de Bicaraí. Eu acho que a população de Bicaraí, ela hoje, ela não é uma população que se deixa enganar. Ela é uma população que ela acredita nos fatos, no trabalho, nas realizações, no comprometimento com a coisa pública, naquilo que é efetivamente destinado ao bem comum, ao bem coletivo. Então, eu acho que a população de Bicaraí, ela faz esse juízo hoje, ela faz essas avaliações de forma muito clara hoje. Então, assim, ela sente que a gente tem problema na educação, ela sente que tem problema na saúde. E quando a gente diz que ela sente, não é de observar, porque é diferente de Lenildo e de André precisar de saúde, para Dona Maria e seu João lá do Delfino Guedes, né, que vai ao posto de saúde. O atendimento dele é feito no posto de saúde. Para muitas dessas pessoas é o único ponto de acesso à saúde. Então é diferente ele precisar de uma medicação e chegar lá e não ter medicação, deve precisar de um atendimento e esse atendimento levar 3 meses, 4 meses, 6 meses para ser realizado. A população entende isso, faz juízo disso e a partir disso ela faz esse retorno na votação, que é o julgamento, o grande julgamento de uma gestão municipal, são as votações que você obtém. Caetano lá diz que a gente faz concurso de 4 em 4 anos. E é verdade. A cada 4 anos a população diz, eu gostei ou não gostei, eu quero ou não quero. Né? Verdade. E aí a gente vai aprendendo com isso, vai vivendo com isso. Então acho que, assim, eu não vou fazer um comparativo dessas votações com relação à gestão municipal, porque é uma questão de estratégia mesmo. A gente vai fazer... Até porque não acabou ainda, né? Não acabou e a gente não vai fazer essa discussão. Mas eu acho que Ibicaraí disse já de forma muito clara, né, e já vem dizendo isso há algum tempo, que ela tem uma identidade, ela tem um comprometimento com o trabalho, com posições claras, com acessos a serviços públicos, aos bens públicos. Então, ela vota em função disso. Eu acho que votação reflete isso. A gente tem esse entendimento. Eu preciso pontuar aqui uma fala em relação àquela caminhada que vocês organizaram, se eu não me engano, foi dia 25. Dia 25 de setembro, né? Foi 25? Acho que foi 25. Se eu não me engano, foi 25. Foi 25. Um negócio que ninguém... De onde saiu tanta gente? Um negócio que ninguém esperava. Brotou e gente. Eu intitulei ela aqui de O Grande Tsunami no Bar Vermelho. Porque a prefeita tinha feito uma caminhada muito grande, com carreata e tal, né? Mas vocês colocaram quase 3 vezes o tanto de gente andando. E aquilo assustou tanto que no outro dia foi motivo de reuniões e mais reuniões, e isso e aquilo, e murro na mesa, e quebra xícara e tudo mais. Né? E aquela caminhada, ela reflete o sentimento da população, isso que eu acabei de dizer. Você tem um Lula que deu praticamente 3 vezes a votação do Bolsonaro, quando colocado em comparativo, né? E você tem um Jerônimo que as pessoas riam e diziam que não ia para lugar nenhum. 5% enfrentando uma máquina que foi utilizada durante a semana inteira, né? E a gente chega a 41% da votação. Aquela caminhada reflete a vontade do povo de dizer sim ao retorno do Lula e de dizer sim, a gente vai votar com Lula e com Jerônimo, porque a gente sabe que é bom para a Bahia, é bom para Ibicaraí. A gente sabe o que a gente já viveu, né? É diferente de hoje, né? Você está numa cidade que, infelizmente, não tem nada de novo, né? Não tem nada acontecendo que possa refletir realmente na melhoria da vida da população. E as pessoas sabem que Lula e Jerônimo representam isso. Lula e Jerônimo representam facilidade para colocar comida na mesa, representa a possibilidade do emprego, facilidade para que o filho do pedreiro, do carpinteiro, do mecânico vá para a universidade, que vire doutor, vire engenheiro, vire médico, né? A possibilidade de eu ter a minha moto, de eu ter o meu carro, de eu ter as coisas que são necessárias na vida do cidadão comum, de eu reformar a casa, essas coisas. As pessoas sabem que isso é possível a partir de um governo que tem o compromisso que o governo do Lula tem e que o governo Rui faz hoje na Bahia e que será sucedido pelo Jerônimo. Então, isso é muito claro para a gente. A população não está votando para que as pessoas possam ter bens, alguns e outros não. As pessoas querem igual. Querem visitar
que nem a gente via os parentes em São Paulo, no Rio, quer ir de avião. Não quer ficar 3 dias preso dentro de um ônibus. Não quer ficar vendo os outros, o vizinho fazendo um churrasco e a gente sentindo o cheiro. Ele quer fazer o churrasco também. Ele quer ter a certeza de que ele tem uma vida como deve ter, uma vida decente. Como diz o Lula, ele quer saber que se ele quiser tomar a cerveja dele e comer a picanha, ele pode tomar a cerveja e comer a picanha. Se ele não quer, ele quer fazer o bolinho dele, ele pode fazer o bolinho dele. Se almeja fazer um curso superior, que faça o curso superior. Que faça, que a vida tem que ser dessa forma para todos nós, para todos nós. A gente não pode viver numa sociedade, Cuba, que separa as pessoas por cor, por sexo, por raça. A gente não pode viver numa sociedade com esse nível de discriminação, né? A gente precisa de uma sociedade que aceite a todos, que trate a todos por iguais, que respeite, que tenha respeito. A gente quer isso, a gente defende isso. E eu, de forma muito clara, né, eu digo que na época que eu fui prefeito, eu fiz 250 casas em Bicaraí, né? A gente ainda concluiu algumas depois no processo aí com a associação, mas se você parar, foi o único momento de Bicaraí que isso aconteceu. Foi o único momento de Bicaraí que você fez 7 postos de saúde novo de uma vez, aí você tocou. Foi o único momento de Bicaraí, ou o momento que a gente ganhou uma agência do INSS, que a gente ganhou um colégio da Universidade Federal do Sul da Bahia, que é uma coisa que Bicaraí precisa fazer justiça à Universidade Federal do Sul da Bahia. Porque se eu tenho 3 estudantes fazendo medicina dos distritos de 41, de Cajueiro, fazendo medicina, é por conta desse colégio universitário que a gente colocou aqui em Bicaraí. E com o CUMES aqui, né? Tem um colégio universitário aqui. Se eu tenho gente formando em Direito, gente formando em Engenharia, gente formando em Administração na Universidade Federal do Sul da Bahia, é porque tem um colégio aqui. E o modelo implantado aqui permitiu que essas pessoas tivessem isso. Então acho que a gente... Denuncia um curso de universitário que tem peso em federal. Um federal tem um peso muito maior, mais, né? muito mais, não desmerecendo as outras universidades, mas a metodologia de trabalho, a forma presencial que eles adotam, ela é muito mais carregada, ela é muito mais pesada. E os instrumentos que são utilizados para formar esse profissional, ele tem laboratórios muito melhores do que os laboratórios das universidades públicas, né? Das universidades particulares. As universidades particulares, alguns cursos nem laboratórios têm. Eles têm os laboratórios especializados para fazer isso. Então, isso tudo é reflexo de um governo que entende que filho de pobre precisa de educação, que a gente muda a realidade com a educação, né? E aí eu fico super feliz quando eu vejo... Eu não sei se você já passou por isso, André. Eu cheguei na Salomé na campanha agora, e eu fazendo a visita lá, e o pessoal virou para mim e falou assim, olha, mandaram um doutor que é um santo aqui pra gente. E eu fiquei assim, quem é o doutor que está aqui? Já sei quem é. Ah, é o doutor Alain. Está festejado lá. Eu falei, rapaz, que bom demais ouvir isso. Eu disse isso para Alain, que foi meu vice-prefeito, assim, Alain, eu fiquei feliz pra caramba, véio, porque eu cheguei na Salomé, a Salomé tá vibrando com Alain. Agora, sabe o que tem nisso aí que é bom? É que todo mundo sabe quem é Alain, rapaz. Todo mundo sabe que Alain é filho de Adelmo, de Cida, que é sobrinho de Nildo, que é neto de Tota, né? Então, o próprio Alain se sente comprometido com essa comunidade, que é a comunidade dele. É diferente dessa coisa de você trazer o médico lá de fora, que não sabe quem é quem, que não conhece ninguém, que não sabe. E aí uma coisa também importantíssima. Quando ela vai passar o remédio lá na Salomé, Puba, André, né? Puba, ele sabe se a pessoa tem condição de comprar ou não. E quando ele vai passar o remédio, ele passa aquele que ele sabe que a pessoa pode comprar. Aí traz um cara de lá de fora, ele olha para você e diz assim, eu vou passar o remédio aqui, se você comprar, tudo bem, se não comprar, o problema é seu. Então, essa identidade não acontece com uma pessoa que vem de fora, que não conhece a realidade. E isso tudo é possível hoje pelo governo Lula, pelas coisas que foram feitas a partir do governo Lula. E que com certeza, não tenho a menor dúvida disso, 30 de outubro, a gente traz de volta esse jeito diferente de cuidar de gente. Esse jeito de valorizar e de respeitar as pessoas. Me permita aqui, está nos acompanhando aqui Osimar Montenegro Matos, nosso Dimas, doutor Dimas. Felipe Freire está mandando um abraço, deu um abraço nessa grande liderança que é no Santana, lá na General Osório. E Ivan Loura lhe parabenizando pela sua fala, dizendo, diga a ele que não esqueça da construção do CRAS, sede própria. O CRAS é uma grande obra, né? E, eu fico olhando ali, André, você sabe, você me acompanha durante isso, você sabe que eu não sou uma pessoa de vaidades, né? Eu não sou muito chegado nesse processo de estar querendo tirar proveito das coisas para aparecer, para tal. Mas eu fico olhando ali, às vezes eu vou na fábrica de chocolate,
Cara, é uma região inteira que a gente fez. A gente fez o CRAS, a gente fez o posto de saúde, a gente fez a fábrica de chocolate e a gente fez as casinhas no fundo. Aquilo ali, meu amigo, ganhou vida. Ganhou vida. Hoje é um local valorizado, é um lugar que tem importância. Nós calçamos as ruas todas em frente também. Então você tem uma região que era uma região de terra e uma região que só tinha um pasto do lado, e nós colocamos um bairro novo, um loteamento grande, completo, né? E completo, porque hoje já fizeram a pavimentação asfáltica, então você tem uma área valorizada. Uma área valorizada. E imagina, André, a felicidade do morador daquilo ali que às vezes não tinha um teto para botar a cabeça de baixo. Interessante, né? Ali, você falou bem ali daquela região, tem posto de saúde, tem CRAS, tem o CRAS, né? É o CRAS, a fábrica de chocolate. A fábrica de chocolate, tem mercados. Já tem hoje, né? Mercadinhos ali dentro. Né? Ponto de ônibus do lado. Tá do lado, pertinho. Né? Aquilo ali é fantástico, Já rapaz. tem ficou show de bola aquilo ali. Fantástico. Eu tenho o desejo de que a gente possa ver aquela estrutura também montada nas casinhas de Cadudu, que não tinha pavimentação na época, né? A gente o projeto não contemplava. Não contemplava. Mas nas casinhas do Duque e nas casinhas do Bela Vista. Porque assim, a casa. E que realmente saem as casas do luxo, né? A casa é boa. A casa é boa, a casa ajeitadinha, arrumadinha, dá para a pessoa morar tranquilamente, com segurança, com tranquilidade, com conforto para a família. Precisa chegar a infraestrutura. O município tem que chegar ali e fazer o esgoto, fazer a pavimentação, como a ideia da construção permite, né? Como sugere que seja feito. Por quê? Para que a pessoa possa ter toda a sua dignidade assegurada com aquele processo ali. Lenildo, eu preciso tocar num assunto aqui, a nível estadual e a nível federal. O Estado, nós já tínhamos uma política, uma concepção, entre aspas, de já ganhou. O Assemineto já tinha equipe pronta para assumir a governadoria o ano que vem, com o secretariado, ia mandar isso para aqui, ia mandar isso para ali, mas ele não perguntou ao povo se o povo aceitava ele. Ele disse que ia ser, que ia fazer isso, com aquela arrogância do carlismo, que nós sabemos que é peculiar deles, mas não perguntou à população baiana: vocês concordam comigo? Vocês aceitam que eu faça isso? Ele esqueceu de falar isso. E o Jerônimo tinha aí essa questão, né? Essa questão do Jerônimo de 5%, é um desconhecido, é isso, é aquilo, não sei o quê, e começa a ter falácias e não sei o quê, papapá, que faz culto a isso, não vai permitir igreja, não vai permitir não sei o quê, e depois caiu por terra. Pegaram falas isoladas, editaram e soltaram no vento. E aí o Jerônimo surge dos 5%, como eles diziam, e fechou a 49. Mais 55 décimos, já teríamos governador na Bahia hoje. Isso. Não. Deixa eu. Sim, não fosse a traição do pessoal de Deus. Também. Né? Mas o Jerônimo, Lenildo, aí alguém falou, mas isso aí foi a força de Lula. Não é a força de Lula, não, é a força de uma equipe. É uma equipe, não é isso, Lenildo? André, se ele tivesse conversado com o Adelso, que é o nosso vice-prefeito da cidade, ele dizia assim: negão, é melhor você perguntar ao povo, né? Que ele é negão, então negão, é melhor você perguntar ao povo se quer você mesmo, se quer outra pessoa. É verdade, é o bordão do nosso Adelso. Manda um abraço para Dimas também, que está vendo a gente aí. Mas você sabe qual é o diferencial de Neto para Jerônimo? Por que Jerônimo vem com essa força própria? É importante a gente dizer isso. Tem muita força própria de Jerônimo nisso. A Semineto é o neto de ACM. Então é o cara que conhece muito bem ali a Praia do Forte, a Barra, né? Aquela região de Salvador, ele conhece muito bem, carro de luxo, o que a vida... De dentro do iate, principalmente, né? De dentro do iate, essa Bahia toda de dentro do iate. Mas isso, na verdade, é o que a vida dele permitiu a ele, e ele não está errado. A vida dele foi dessa forma, ele foi criado em berço de ouro, né? Então, é o cidadão que tem essa vida. O Jerônimo é um nordestino, né? Preto, né? Pobre, que saiu daqui de Jiquié, né? De Aiquara. De Aiquara, exatamente. Pertinho de Jiquié, né? E saiu e construiu a sua vida tijolo a tijolo, né? É o cara que foi estudar
na casa dos outros, dividindo um quartinho no fundo, com as irmãs levando um, levando o outro. Foi para a universidade pública, fez universidade pública, aí virou professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, né? Aí, já graduado com o curso de agronomia, se mostra competente e é chamado para o governo Dilma, para participar do governo Dilma no MDR, e aí faz uma coisa que o ACM nunca fez. Vai rodar a Bahia e o Brasil visitando assentamento de sem terra e áreas rurais de agricultura familiar, conversando e tendo contato com essas pessoas. Que ele já fazia isso enquanto na parte Antes de ser técnica, né? antes de ser candidato, ele profissionalmente já rodava a Bahia fazendo esse tipo de visita, esse tipo de assessoria, de conversa com essas pessoas. Vai para a universidade, faz uma carreira dentro da universidade. Então você sabe muito bem que a universidade pública, ela tem alunos de todo o estado. Uma universidade de referência de todo o estado, de todo o Brasil, você tem alunos que passam por ali, que vêm fazer o curso. Então, você já tem a competência do Jerônimo sendo divulgada e difundida pelo conhecimento, pelos seus alunos. Eu assisti uma live do Jerônimo que era desconhecido, até então, entre aspas, ele era desconhecido, em Gandu, fazendo um comício, e no meio do comício ele mandou um abraço para um casal de senhores que quando ele fazia esse percurso, fazendo essas visitas técnicas, na rodoviária ele comprava balinha e mingau na mão desse casal. Pessoal, exatamente, mas é esse tipo de contato. De cima do palanque, no meio da multidão, ele enxergou esse pessoal. Aí ele deixa, sai do Ministério do Desenvolvimento Social, vem para a Secretaria de Desenvolvimento Rural na Bahia. Aí passa a fazer esse trabalho com mais força, porque já é um estado para tomar conta, não é o Brasil, já visita esses assentamentos, municípios, já faz o trabalho desse em toda a Bahia. Sai daí e vai ser secretário de Educação. E aí é importante que a gente diga uma coisa, viu, André Luiz? O Grampinho fica dizendo que o Jerônimo foi o pior secretário de Educação do estado da Bahia. O IDEB saiu agora e mostrou que a educação na Bahia cresceu 30%. No governo de Jerônimo cresceu 30%, foi o que mais cresceu no Brasil. E aí, a gente pergunta o seguinte, passaram 40 anos no governo, antes da gente. É isso que eu queria falar, porque ele fala muito de 18 anos do governo PT, mas eles ficaram 40. Ficaram 40 anos, e aí você chega em escolas, e eu não vou longe não, eu chego aqui no Ramiro Bebet, o Raimundo Cordeiro aqui no Cajueiro. Você chega ali, a cozinha não é uma cozinha, é um espaçozinho apertadinho que não cabe para fazer as coisas todas. Você tem uma escola que não tem secretaria, e aí hoje, lógico que está adaptado, não é uma escola que não tinha secretaria, uma escola que não tinha espaço de convivência, uma escola que não tinha nada. E você chega em muitos lugares da Bahia, eu estou falando de Vicaraí, que eu considero uma cidade privilegiada com relação aos espaços de educação, mas você chega em muitos lugares da Bahia e você encontra escolas funcionando em garagem. Quer dizer, hoje até o Rui já acabou com isso, mas você encontrava, era essa a realidade. Você tinha escola funcionando em garagem, você tinha escola funcionando dentro de casa. Aí o Jerônimo pega essa estrutura e diz o seguinte, vamos montar escolas. E nunca se construiu tanta escola de qualidade que nem no governo do Jerônimo, na frente da Secretaria de Educação. Secretaria de Educação hoje, você vai aqui no CELE, você está ali com uma unidade que já é uma boa unidade. Eu tive lá. Está lá sendo entregue agora um campo de futebol, uma quadra coberta e um auditório. Fantástico. Né? Ah, Lenildo, mas é só isso, é só isso. É o primeiro auditório do município de Vicaraí. Primeiro auditório. Eu falava isso Não ontem. tem outro auditório. Eu conversava sobre isso Vicaraí. ontem com o Paulo Fontes. É o primeiro auditório construído especificamente para essa. É o do CELE. Então você olha e diz assim, cara, é uma obra fantástica aqui de 3 milhões com o governo contra. Com o governo contra. Aí você chega ali em Floresta Azul, você está lá com uma escola que é um sonho. Tabuna tem 50 milhões em obra na educação. Santa Cruz da Vitória tem uma outra fortuna em educação. Todas as cidades da gente, Tapé está construindo um colégio novo. Floresta Azul aqui tem integral, falei, né? Então, tem integral, né? Você tem tudo isso aí. Isso falando de estrutura física, viu, André? Isso falando de estrutura física. Porque, por exemplo, Ibicaraí recebeu precatório, não pagou um professor. O governo do estado recebeu, já está na conta dos professores. Receberam na quinta-feira o repasse do precatório. O rateio do precatório. Eu até brinco com os colegas assim, tem gente rico na cidade. Quietinho. Quietinho, mas rico na cidade. Então, durante a pandemia, o governo vai lá e bota o dinheiro na conta do aluno para que ele compre a merenda.
Podia dizer, ele está em casa, eu não vou botar merenda para ele não, que ele come em casa. Não, bota porque ele tem dificuldade, às vezes, de fazer a alimentação e complementa na escola. Então bota o dinheiro na conta que é para ele complementar a alimentação dele em casa. E ajudar a família toda. Ajudar a família toda. Aí agora, tem um negócio que eu acho fantástico. Acho, inclusive, sou da tese de que o governo deve endurecer um pouco, inclusive, isso. Você já pensou, André? O governo do estado está pagando para você ir para a escola, velho. Ele dá a escola, dá a alimentação, dá o material, dá o transporte e você recebe R$150 para participar da escola. Bolsa Presença. É brincadeira. Já ajuda no calçado, já ajuda no É brincadeira. Então, assim, você recebe todo mês R$150 para você ir para a escola. Como é que eu digo que esse governo não presta, que esse cara é o pior secretário de Educação da Bahia? Ele pode dizer isso, mas ele não tem o melhor para apresentar. Mas só que eles falavam isso, mas não ouviram a população. E a população respondeu agora. A população está respondendo e vai responder mais ainda. Eu não digo, não culpo os gestores dos municípios. Mas acho que a gente não desenvolveu a caminhada. São 45 dias, houve uma redução do tempo de campanha e a gente não conseguiu chegar como deveria em todos os municípios. A gente tem município que tem dificuldade e tal. Mas nós vamos, no dia 30, confirmar Jerônimo. E nós vamos ter, aí eu vou dizer para você, André e Alonso, nós vamos ter aí o governador da Bahia tão bom ou melhor do que Rui. Porque se você parar para pensar, Wagner foi um bom governador, foi o primeiro do PT, ficou 8 anos. A Bahia deixou de ser um estadozinho qualquer e passou a ser um estado respeitado. Passou a ser um estado que tinha projeto, que tinha reconhecimento nacional, que tem todo um diferencial. Terminou Wagner, entrou Rui. Rui, melhor gestor do que o Wagner, né? Que foi um senhor gestor, mas Rui já conseguiu pegar o que Wagner tinha encaminhado, que estava conduzido, que estava idealizado e conseguiu executar e fez um puta de um governo. E o que a gente tem de projeto e de ideias e de experiência, eu sou wagnista, vai fazer Jerônimo ser, eu não tenho dúvida nenhuma, um grande governador que vai deixar na história da Bahia uma marca que a gente vai ter muito orgulho, muita felicidade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu fico animado em ter essa perspectiva, essa chance visual que eu estou vendo aqui nos números, um governador professor. Sim, um outro detalhe importantíssimo. A gente já sabe que você não muda um país, você não muda uma população, se não for pela educação. E aí é importante dizer também o seguinte, não apenas salário, mas estrutura, condição de trabalho, né? Condição de você exercer a sua função. E aí, André, a gente precisa fazer essa reflexão de forma muito clara. Ontem eu dizia isso para um colega que trabalha na polícia, diz assim, antes de Wagner, polícia empurrava Fusca na rua e usava revólver de cabo de madrepérola sem colete. A realidade era essa. Você tinha um Fusquinha, que era viatura, um 38 de cabo de madrepérola, um mosquetão, a arma era um mosquetão por batalhão, 2 mosquetão por batalhão, e colete era a caixa dos peitos para a camisa Hering. Aí você hoje tem toda a polícia equipada, com equipamento, com viatura, com inteligência, montada com inteligência. E aí você vai dizer que esse governo não mudou a realidade? Você tem os DISEPs, que são equipamentos que estão sendo construídos aí nas cidades, né? Que é uma estrutura fantástica para abrigar o aparato policial, para dar o suporte ao aparato policial. Então, essa realidade é a realidade que o PT construiu, que está construindo na Bahia. É uma realidade que dá orgulho para a gente, né? Você via, você já percebeu que nenhuma propaganda política mais usa a musiquinha lata d'água na cabeça, porque um tempinho atrás, na propaganda política, a promessa era bota água no sertão. A promessa era essa, bota água no sertão. Aí o Wagner fez o Água para Todos, não se fala mais de água no sertão. Não se tem mais o problema que tinha naquela época. Lógico que a seca continua. Que se dizia que era crônico, né? Era um problema crônico. Era um problema crônico. Como é um problema crônico? Mas você adapta o jeito de você viver aquela realidade. O cara tinha um tonel de água de 200 litros para viver um ano inteiro. Aí o governo do estado vai e bota uma caixa d'água de 16 mil litros com a captação, concreto, né? Com a captação da própria casa do cidadão ou de outro ambiente próprio que permita isso. E você tem água para 6 meses, 8 meses. Então você
melhorou muito a vida desse cidadão. Lula chega, e aí eu vou dizer isso aqui de forma muito clara, Andrezão e tantas outras regiões rurais de Bicaraí, não tinha luz, era candeeiro. Se vendia querosene em lata, né? O FIFO. Querosene, acho que o nome era até Jacaré, a marca dele. Jacaré. Ela encheu o anísio. Querosene, Jacaré, um FIFO. Olha, eu vou dizer isso aqui porque as pessoas elas não acreditam às vezes no que eu já vivi na minha vida. Eu já morei em casa que usava aquele troço. Se você ficar perto, no outro dia, a sua narina tá tudo preto. Não, se passar o... Fica igual escapamento de carro. Misericórdia. Fica igual escapamento de carro. Aquele troço queimando ali, você... Então assim, é uma realidade, velho, que a gente jogou pra trás e que a gente não quer mais não. Quando a gente saiu aqui na feira, que a gente via as pessoas sentadas aqui, né? Em frente à Nacional aqui. Eu cansei de chegar aqui, você vê 10, 15 pessoas com uma cuiazinha de queijo do reino. Aqui no sábado. No sábado. Era grande. Era. E em frente também, ali a casa do meu amigo Bright. Pedindo esmola. Naquele curso comerciais que a tinha gente ali. acabou essa realidade. A gente jogou isso pro passado. Esse cara que tá aí já tá trazendo de volta. Já tá trazendo de volta, isso que eu ia falar. Tá trazendo de volta, porque uma coisa que eu vejo muito clara, eu faço caminhada, você sabe disso, faço caminhada à tarde. E aí eu fico muito triste, porque eu passei a ver uma coisa que não existia mais, que é você ver as pessoas na pista com um carrinho de lenha para queimar. Por que queimar com lenha? Ninguém quer queimar lenha não, meu amigo. Eu quero o gás de cozinha. As circunstâncias estão terríveis. Mas a R$125 um bujão, e o cara que nem o mês passado deu 2 centavos de desconto no preço do gás, não tem quem consiga fazer, não comprar não. Ou ele compra comida ou ele compra gás. Se comprar gás não compra porque não tem comida. Se comprar a comida não tem como cozinhar. Aí vai para esse negócio aí. Mas, Lenildo, uma pergunta que não quer calar. O Luiz Inácio Lula da Silva teve 69,73% dos votos na Bahia, 69,73% dos votos dos baianos contra 24,31% para o Bolsonaro. E Jerônimo ficou com 49% e o ACM Neto com 40%. Né? 49,45%, 40,80%, não chegou nem a 41%. Eu acredito que vai haver uma sangria maior desse quantitativo aqui do Lula para o Jerônimo. Porque são apenas 2 candidatos lutando, né? Só o ACM Neto e o Jerônimo, que já largou na frente. O Lula com o Bolsonaro, que o Lula também deixou mais de 6 milhões de votos de dianteira. Já começa a partir de hoje essa estratégia para se fazer essa sangria, para completar um pouco mais de 50% para o Jerônimo? Sim, nós já estamos trabalhando, inclusive eu tenho uma reunião agendada para amanhã, em Salvador, e já tratando disso, porque qual é a meta? O que é que a gente espera? A gente espera chegar aí a 75% na Bahia, né? E lógico que a gente chegando a 75%, a ideia nossa é casar com o Jerônimo toda essa votação, e eu espero que o Jerônimo chegue também aos seus 55%, que a gente tenha aí uma votação como a gente esperava. Isso já era para ter acontecido agora, infelizmente não deu, mas a expectativa 55 nossa, décimos, né? Infelizmente a nossa expectativa é essa. Nós vamos ter Jerônimo, né, governador, né? Jerônimo, um negro, um descendente de índio, né? Vai ser professor, governador, professor, né? Um homem do campo, um homem do natural, povo, né? Pessoa do povo, das massas. Então nós vamos ter Jerônimo nosso governador, não tenho dúvida disso. Lula presidente, Jerônimo governador. Muito bom. E aí, estamos com a bancada de senador hoje na Bahia, baiana forte, o Jacques Wagner. Eu sou fã do Jacques Wagner, não escondo isso de ninguém. Nosso professor. O Coronel, o Ângelo Coronel, e agora retornando, né, reencaminhado aí, o Otto Alencar. Com certeza isso dá uma base muito forte com os deputados da base, né, para fazer uma governança sólida, né, uma governança mais leve, não é isso, Lino? Eu acho que a Assembleia, né, a Assembleia Legislativa, a reeleição do Rosenberg, a reeleição de vários companheiros nossos no PT, é uma turma de diálogo, né? Como você diz, acho que ele tem um grande professor na Bahia, né? A gente tem um grande professor no Brasil, que é o Lula, né?
um diplomata, um cara que realmente Estadista. sabe dialogar, sabe conversar, sabe construir os processos, mas Wagner não fica atrás na Bahia, né? E eu acho fantástica a posição de Wagner, por exemplo, quando o PT ficou batendo cabeça ali, quem é o candidato? Ah, é fulano, é Beltrano, ah, é fulano, é Beltrano. Eu lembro que eu estava no carro em Salvador, e aí uma entrevista de Mário Kertz, ele diz assim, nós já decidimos, o candidato será Jerônimo Rodrigues, Rui continua no governo, e outro é candidato ao Senado. E a gente ficou todo mundo assim parado, olhando pro outro. A princípio levou um certo... Como é, né? como é que ele decidiu isso? Como é que a gente decidiu isso? Ninguém sabe desse negócio ainda e tal. A gente ficou, inclusive, naquela expectativa. Ele falou isso aí para testar ou ele já é uma decisão? E a gente vê como o Wagner, ele é experiente em política, ele tem sabedoria em política. Né? Ele conseguiu realmente emplacar um nome leve, um nome bom de trabalhar e um nome que representa realmente o povo. Né? Um homem que trabalha, que... Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Jerônimo fazendo PGP em 2006, PGP não, PPA em 2006, e cara, o Jerônimo é um cara fantástico, um cara inteligente, sagaz, um cara que consegue aglutinar as pessoas no entorno dele. A prova é isso, né? O cara de 5% pula aí para... quase 49,45%. Né? Eu preciso fazer uma pergunta, não sei se você puder responder nesse momento, eu não vou me incomodar, eu vou botar a entender. Já existe aí prefeituras sendo repatriadas? Existem já repatriações de pessoas que, por exemplo, que estavam com o governo, que no primeiro turno resolveram optar para o Semineto, mas para esse segundo turno agora já estão sendo repatriados para o governo do estado, junto com... O governador já iniciou essa conversa com alguns prefeitos que já sinalizaram essa possibilidade. Não só prefeitos, mas deputados e lideranças também, que já entenderam que o recado da população, né, e que já estão reposicionando, né, reposicionando. Na verdade existe o pessoal até chama de... esqueci o termo que eles nominaram, mas assim, receber de volta aqueles que foram. Repatriar, né? Então, chamando essa turma de volta, porque na verdade alguns desse pessoal é a pressão da região, do ambiente, né? E muitos, inclusive, também pela aquela aliança infeliz do PP, né? Que acabou por forçar algumas pessoas a fazer a marcha do Dalai Lama. Por exemplo, o Eduardo Salles é um cara que sempre foi no governo, foi ligado a gente, se elegeu lá, graças a Deus, né? E hoje pode retornar tranquilamente a somar fileiras com a gente, e a gente não tem nenhum problema de receber essa turma para defender os interesses do povo baiano, para defender os interesses da Bahia. Eu vou fazer aqui dar o meu recado e você volta com você para fazer as considerações finais. Mas deixa eu virar para cá de novo a câmera, que eu sei que ela não está querendo fazer uns gestos ali. Não. Mas agradecer aqui o apoio cultural em nome da Eletromóvel São José, da Centro Móvel São José, vendendo cabe no seu bolso, cabe no seu orçamento. Eletromóvel São José na Pacifico Sampaio, Centro Móvel São José na Rojão Pessoa. Adalto Nascimento, Marcelo Esquer, Anne Maria Raimonda informa que continua vendendo tudo em 12 vezes sem juros no cartão Visa, Master e Elo. Eletromóvel São José na Pacifico Sampaio, Centro Móvel São José na Rojão Pessoa. Farmácia Estrela, onde você encontra medicamento com laboratório confiável, onde você consegue pagar a conta de água, luz, telefone, boleto bancário, porque a Farmácia Estrela também é correspondente do Banco do Brasil. Grande abraço, meu querido Duval Luz, meu pastor teólogo Duval Luz, né? Grande abraço, meu querido Duval, Dona Matilde, que é a Dona Nenga, Fernandinha, e colaboradores aí da Farmácia Estrela. Escritório de Arquitetura da Ana Maria, arquiteta, design interior, urbanista, professora universitária, especialista em regularização de imóveis. Eu falei a história de arquitetura da Ana Maria, agora na Shopicina, na São Vicente de Paula. Olha, na hora de abastecer seu carro, fazer serviços, posto Parada Certa e posto Milênio. Na hora de você fazer serviços, abastecer o carro com atendimento especializado, é no posto Parada Certa e também no posto Milênio. O amigo Emerson Santos, Dona Nice Rocha, acreditam na pujança do município do Subaiano de Bicaré, Bahia. Um grande abraço para vocês, meus queridos. Falei, posto Parada Certa, BR-415 e também posto Milênio na Professor Otávio Monteiro. Ei, você sabe onde fica o Serve Bem Smart do 1º de maio? Ele é smart. Na hora de você comprar produtos, mercearia e mercado, todos os caminhos te levam para o Serve Bem Smart do 1º de maio e também para o Supercentro na Rua 2 de Julho.
produtos sensacionais. São 2 lojas grandes, amplas, bonita, bem iluminada, bem arejada, tudo para atender você, sua casa e sua família. Serve mês de março, 1º de maio e também Super Centro na Rua 2 de Julho. Grande abraço, Nega Herbinho Débora, serve mês de março, 1º de maio. Minha amiga Ernestina Carla Mello e funcionário lá no Super Center. O responsável por tudo isso, encontrei com ele ontem lá na Academia Montenegro, meu querido Norman Martins, empresário fera. Mesmo diante das complicações do comércio mundial, do comércio nacional, Norman continua empregando em Bicaraí mais de 100 pessoas diretamente de carteira assinada. Grande abraço, meu querido empresário fera, Norman Martins. Um prazer exato ter encontrado com você lá, meu querido Norman. Olha, linguicinha caseira tradicional apimentada, produto por fatada, sarapatel, dobradinha e mocofato é no box do Perneta. Box 17, onde você encontra tudo com higiene e qualidade e ele recebe cartão de crédito, cartão de débito, também o Pix. Meu amigo Perneta, Mercado das Carnes, box número 17. A carne é com ele, carne para fritar, para fazer o escondidinho, fazer o churrasco, carne moída, para fazer a carne de panela, o cozido, frigorífico Leal. Seu Jair, a esposa e os filhos, uma empresa familiar. Seu Jair é fera demais, papo agradável e você encontra tudo com muita higiene e qualidade. Box número 1 no Mercado das Carnes. Também recebe cartão de crédito, cartão de débito, também o Pix. Grande abraço aí vocês no Frigorífico Leal, Frigor Leal, sob o comando de seu Jair, da esposa e dos filhos. Alô, Ari da Feira, um grande abraço para vocês. Olha, um beijão no coração de cada um de vocês, onde a Zona Sonora alcance, viu? Tá vindo aí agora para fazer a sua consideração final, o nosso eterno prefeito e professor Lenildo Santana. Bom, eu quero agradecer aqui o espaço a você, André, pelo convite, agradecer a Alonso Salles aí, e a diretoria da rádio, né, por permitir a gente fazer essa discussão aqui. E quero agradecer carinhosamente a toda a população de Bicaraí, pelo empenho, pela dedicação, pelo carinho que recebem a gente. Eu tive a oportunidade de visitar praticamente todas as casas nessa eleição. Faltaram alguns locais que a gente não conseguiu por falta de tempo, mas em todas a gente foi bem recebido, né? Todas a gente, graças a Deus, teve diálogo, as pessoas nos receberam. Aqueles que tinham insatisfação, diziam, olha, eu estou triste com isso, fiquei triste com aquilo, mas todo mundo recebeu a gente muito bem. Então, muito obrigado a todos vocês que nos receberam, que tiveram um tempinho para falar com a gente. Eu fico muito grato por isso. Quero dizer que, na medida do possível, vou voltar, vou passar de novo aí na casa de vocês, para dizer a vocês que a gente precisa, no dia 30 de outubro, trazer o nosso presidente Lula. Eu digo para vocês assim, o veinho precisa vir, que o veinho melhora a vida do povo mais pobre, melhora a vida da gente. Trazer o nosso presidente Lula no dia 30 de outubro e junto com ele, um menino. Jerônimo é bem mais novo do que Lula, bem mais novo do que Wagner, né? Então trazer o Jerônimo para que a gente possa fazer esse governo. Então, muito obrigado a você, André, e a todos vocês, e um beijo no coração de todos. Olha, eu fui cobrador de crediário e isso aí chama-se fazer o repasse, viu? Chama-se o repasse. A pessoa passa vendendo, depois faz o repasse e se precisar tem o tripasse, mas não vai precisar fazer o tripasse fica para 2024. Grande abraço, Senhor Santana, abraço a todos os ouvintes, obrigado, Alonso, por nos permitir estar aqui sempre. Que o Senhor Deus abençoe cada um de vocês igualitariamente. Hoje é dia de culto na Assembleia de Deus Missão, Travessa Quinto Pereira. Vamos cultuar Jeová, né? Ele é demais, ele é fera. Entregue seu caminho, sua vida a ele, você vai ver que ele é fantástico. Grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos nós, de maneira igualitária. Um abraço, fui! Tá vindo aí o Dr. Cláudio Farias com o programa Trocando em Miúdos.